Imagine por um instante que você está diante de uma porta trancada, ansioso para entrar. Do outro lado, há tudo o que você sempre desejou: sucesso, abundância, realizações. Mas a chave não está na fechadura. Não porque alguém a escondeu de você, mas porque primeiro é preciso aprender a segurá-la com firmeza. Essa é a essência do que muitos chamam de tempo divino, um conceito que, quando compreendido, transforma completamente a maneira como enxergamos nossas lutas e esperas. E se cada adiamento em sua vida não fosse um castigo, mas um treinamento? E se aquilo que você interpreta como silêncio não fosse indiferença, mas paciência, esperando que você cresça o suficiente para receber o que pede? A verdade é que muitas vezes confundimos merecimento com capacidade. Não se trata de ser digno ou não, mas de estar preparado para aquilo que se deseja. Pense nisso. Você entregaria um carro de luxo a uma criança? Ou confiaria um cargo de liderança a alguém que ainda não aprendeu a lidar com responsabilidades? Claro que não. Da mesma forma, o universo, ou, para alguns, Deus, não entrega bênçãos a quem não está pronto para administrá-las. A palavra hebraica para bênção, beracha, carrega um significado profundo. Ela não se refere apenas a algo que se recebe, mas à expansão da própria capacidade de conter mais. Quando uma bênção chega, ela não é um presente solto no ar, é um convite para que você cresça junto com ela. O problema é que a maioria das pessoas foca apenas no querer e esquece do tornar-se. Oram pela abundância, mas não constroem os alicerces necessários para sustentá-la. E depois se perguntam por que suas preces parecem não ser atendidas. Aqui está a revelação que pode mudar tudo: os atrasos não são punições, mas processos. Cada momento de espera é um período em que algo está sendo moldado dentro de você. A questão não é se você será abençoado, mas se estará preparado para receber essa bênção sem que ela o destrua. A prosperidade não responde a desejos, mas a recipientes. E esses recipientes não são feitos apenas de habilidades técnicas ou conhecimentos financeiros, embora isso também conte. Eles são construídos com maturidade emocional, sabedoria nos relacionamentos, força espiritual e uma identidade sólida. Para entender melhor, vamos recorrer a um exemplo antigo, mas surpreendentemente atual. No livro de 2 Reis, capítulo 4, há a história de uma viúva em desespero. Seu marido morreu, as dívidas se acumularam, e os credores ameaçavam levar seus filhos como pagamento. Ela não tinha nada, exceto um pequeno jarro de azeite. Desesperada, procura o profeta Eliseu, que lhe faz uma pergunta simples: o que você tem em casa? Ela responde que só possui aquele jarro. Então, Eliseu dá uma instrução que, à primeira vista, parece estranha: vá até seus vizinhos e peça emprestado todos os vasilhames vazios que encontrar. Não poucos, mas quantos puder. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta e comece a encher esses recipientes com o azeite que você tem. A mulher obedece. Pede vasilhames emprestados, enche um após o outro, e o azeite só para de fluir quando não há mais recipientes vazios. O milagre não estava na disposição de Deus em prover, mas na capacidade dela de receber. O azeite não jorrou sem limites, ele se ajustou exatamente ao número de vasilhames que ela havia preparado. Se tivesse conseguido apenas 10, teria recebido 10. Se tivesse conseguido 100, teria recebido 100. A limitação não estava no céu, mas na terra, nos recipientes que ela mesma providenciou. Essa história derruba qualquer desculpa que usamos para justificar nossas demoras. A viúva não ficou esperando que Deus lhe desse os vasilhames, ela foi e criou as condições para receber. Expandiu sua capacidade antes que a bênção chegasse. E, assim que a estrutura estava pronta, a provisão foi imediata e abundante. Mas observe um detalhe crucial: o azeite parou quando não havia mais recipientes. Deus não derrama bênçãos no vazio. Ele preenche o que você constrói. Agora, vamos às 3 leis fundamentais que regem esse princípio. Uma vez que você as compreender, nunca mais verá os atrasos da mesma forma. A primeira lei é simples: a capacidade vem antes da provisão. Deus não enche o que você sonha, mas o que você constrói. Isso significa que seu trabalho não é convencer o universo a lhe dar algo, mas se tornar alguém capaz de gerenciar o que receber.
Em todas as áreas onde você deseja crescimento, é preciso primeiro criar a base. Quer mais dinheiro? Construa a mentalidade, os conhecimentos e os hábitos necessários para administrá-lo. Quer mais amor? Desenvolva a maturidade emocional para nutrir um relacionamento saudável. Quer mais oportunidades? Prepare-se para reconhecê-las e aproveitá-las quando surgirem. A segunda lei é que a bênção se ajusta à sua identidade. A psicologia moderna chama isso de sistema de ativação reticular, mas a sabedoria antiga já compreendia esse mecanismo há milênios. Sua mente subconsciente rejeita tudo que não condiz com a imagem que você tem de si mesmo. É por isso que ganhadores de loteria muitas vezes perdem tudo em poucos anos. Não é apenas falta de educação financeira ou má sorte, é que sua identidade não conseguiu se expandir rápido o suficiente para acompanhar a nova realidade. A mentalidade de escassez que existia antes do prêmio acaba se reafirmando, e a bênção se transforma em um fardo, porque não havia estrutura interna para sustentá-la. A terceira lei é que a abundância flui quando a preparação encontra a oportunidade. Quando você tem capacidade, as coisas começam a acontecer de forma natural. Você para de correr atrás e passa a atrair. Para de forçar e começa a permitir. Para de implorar e começa a construir. A mudança de desespero para a preparação transforma tudo. É por isso que algumas pessoas parecem criar riqueza sem esforço, enquanto outras lutam mesmo trabalhando mais. Não se trata de quem merece mais ou tem melhores conexões, mas de quem desenvolveu a capacidade interna de receber, multiplicar e sustentar o que chega. Portanto, da próxima vez que se sentir frustrado com um adiamento, pergunte-se: o que preciso desenvolver em mim para estar pronto quando isso chegar? Porque, no fim das contas, o universo não responde apenas ao que você pede, mas ao que você se torna. Estão operando a partir de princípios que funcionam, não de desejos que falham. O que acontece quando sua capacidade se expande não é apenas que você recebe mais, mas que você se torna mais. Mais confiante, mais sereno, mais capaz de desfrutar do que chega. Porque a verdadeira abundância não está no volume do que você possui, mas na qualidade da sua relação com o que já tem. Quando você desenvolve a habilidade de gerir bem o pouco, o muito se torna uma consequência natural, não um milagre forçado. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora: a expansão de capacidade não é um evento, é um processo. Não é algo que acontece de uma vez, mas algo que você constrói dia após dia, escolha após escolha. Cada decisão de administrar bem o que está em suas mãos hoje é um tijolo na fundação do que você receberá amanhã. Cada não dito a uma oportunidade que não se alinha com quem você está se tornando é um espaço aberto para algo melhor. Cada momento de disciplina hoje é um investimento na liberdade de amanhã. Mas preste atenção, esse processo não é sobre autossuficiência. Não se trata de você se tornar forte o suficiente para não precisar de nada nem de ninguém. Trata-se de se tornar forte o suficiente para ser um canal, não um recipiente. Um recipiente guarda, um canal distribui. E o universo recompensa quem distribui, não quem acumula. Quando você se torna alguém que pode receber, multiplicar e passar adiante, o fluxo se torna constante, porque você deixou de ser um ponto final e se tornou uma estação de passagem. A questão não é se você merece mais, mas se você está pronto para mais. E a prontidão não se mede pelo que você deseja, mas pelo que você já demonstrou ser capaz de fazer. Se você quer mais dinheiro, comece a administrar o que tem com excelência. Se quer mais amor, comece a amar melhor as pessoas ao seu redor. Se quer mais influência, comece a usar bem a influência que já possui. Porque o princípio é claro: o que você faz com o pouco determina o que você receberá do muito. E aqui está a beleza oculta desse processo. Quando você se concentra em expandir sua capacidade, as bênçãos deixam de ser o objetivo e se tornam o subproduto. Você para de perseguir resultados e começa a construir caráter. Para de buscar reconhecimento e começa a criar valor. Para de esperar por oportunidades e começa a se tornar a pessoa que as atrai. E é nesse momento que a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança, onde você não precisa mais correr atrás do que deseja, porque o que deseja começa a correr na sua direção. Mas não se engane, esse caminho exige paciência. Não é um atalho, é uma estrada. Não é um truque, é uma transformação.
E a transformação nunca acontece no ritmo que queremos, mas sempre no ritmo que precisamos. Cada atraso, cada aparente estagnação, cada momento em que parece que nada está acontecendo é, na verdade, o universo trabalhando nos bastidores para preparar você para o que vem a seguir. Porque a capacidade não se expande apenas para receber mais, mas para sustentar mais. E sustentar exige raízes profundas, não apenas galhos altos. Então, se você está esperando por um sinal para começar, aqui está ele. Comece onde está. Com o que você tem. Com as habilidades que já possui. Não espere pela motivação perfeita, pela circunstância ideal ou pela garantia de sucesso. Haja agora, mesmo que seja pequeno. Porque cada passo dado com intenção é um voto de confiança no seu futuro. Cada escolha de administrar bem o presente é um investimento no que está por vir. E lembre-se, o universo não está contra você. Ele está trabalhando a seu favor, mesmo quando parece o contrário. Cada limitação que você enfrenta hoje é um convite para expandir sua capacidade. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada de crescimento. Cada frustração é um lembrete de que você ainda não está pronto, mas pode ficar. A pergunta não é quando isso vai acontecer, mas o que preciso me tornar para que isso aconteça? E a resposta está nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Escolhas que, quando somadas, determinam não apenas o que você receberá, mas quem você será quando receber. Entenda as leis que regem o funcionamento do céu. Você deixa de correr atrás de bênçãos e passa a construir capacidade para recebê-las. Seus relacionamentos melhoram porque você os aborda a partir da abundância, não da carência. Sua carreira avança porque você resolve problemas, em vez de buscar favores. Sua vida espiritual se aprofunda porque você enxerga Deus como um arquiteto sábio, não como um doador relutante. Tudo muda quando você se alinha com a forma como o céu realmente opera. Mas sei que alguns de vocês estão lutando com perguntas, então deixe-me responder as objeções mais comuns que ouço a esse ensinamento. Há quem pergunte, por que Deus retardaria uma bênção se Ele nos ama e deseja o melhor para nós? A resposta é simples, porque o amor, às vezes, se manifesta como proteção, não como provisão. Um pai amoroso não entrega as chaves do carro a uma criança que não alcança os pedais, não por falta de amor, mas justamente por amá-la. Os atrasos de Deus são, muitas vezes, misericórdia divina, protegendo você de bênçãos que não saberia administrar. Outros questionam a soberania, imaginando se esse ensinamento limita o poder de Deus de agir como Ele quiser. A verdade é esta: sim, Deus é soberano, mas a soberania inclui sistemas. Ele poderia ter criado um mundo sem gravidade, mas escolheu leis físicas que determinam como as coisas funcionam. Da mesma forma, estabeleceu leis espirituais que regem o fluxo das bênçãos. Soberania não significa ação arbitrária. Significa sabedoria perfeita, design e timing. Alguns ainda se perguntam, por que Deus não pode simplesmente me abençoar e confiar que eu vou dar um jeito? A resposta é prática e compassiva, porque bênção sem capacidade destrói as pessoas. Basta olhar para ganhadores de loteria, estrelas mirins ou qualquer um que recebe mais do que seu caráter consegue sustentar. A bênção se transforma em maldição. O amor de Deus é grande demais para colocá-lo em uma situação de fracasso, dando-lhe mais do que você pode administrar com excelência. Essas não são limitações ao poder de Deus. São expressões da sua sabedoria. Da mesma forma que um construtor cuidadoso não coloca o telhado antes de a fundação estar sólida, o céu não derrama bênçãos em vasos despreparados. O atraso não é relutância divina. É a arquitetura divina. Agora, aqui está sua tarefa, e quero que você a leve a sério, porque é aqui que a teoria se transforma em transformação. Esta semana, expanda um recipiente. Apenas um. Escolha uma área específica onde deseja crescimento e construa capacidade ali. Faça um orçamento se busca um avanço financeiro. Organize sua agenda se quer mais tempo. Aprimore sua comunicação se deseja relacionamentos melhores. Crie um sistema de aprendizado se almeja progresso na carreira. Torne isso mensurável e específico. Não fique apenas pensando ou planejando começar algum dia. Construa a infraestrutura agora. Lembre-se,
Capacidade precede provisão. Estrutura determina fluxo. Identidade define capacidade. Seu trabalho não é convencer o céu a abençoá-lo. Seu trabalho é se tornar alguém pronto para receber e multiplicar a bênção. A viúva não esperou pelo azeite antes de juntar vasilhas. Ela criou capacidade primeiro e então viu o céu enchê-la. Abraão não esperou por descendentes antes de construir fé. Ele expandiu seu sistema de crenças e depois viu a promessa se cumprir. José não esperou pela promoção antes de desenvolver caráter. Ele administrou com fidelidade na prisão e então assumiu a liderança no palácio. O padrão é claro nas escrituras e na vida: prepare o recipiente, e o céu o encherá. Expanda sua capacidade, e verá seu teto se elevar. Torne-se alguém pronto para a bênção, e a bênção o encontrará. Seu avanço não está atrasado porque Deus não o ama, ou porque você não orou o suficiente, ou porque falta fé. Seu avanço está atrasado porque você ainda está em construção, e o céu espera que a obra esteja concluída antes de se mudar para dentro. O arquiteto sabe exatamente quando a fundação pode sustentar a estrutura. Confie no processo. Construa a capacidade. Expanda o vaso. Sua alma é o projeto. Sua vida, a construção. Shalom, meu amigo. Agora, vamos construir a vida que Deus projetou para você.